E eu sou contra esta prática, sinceramente. Eu acho que tinha de tomar uma atitude e fazer com que essas brincadeiras acabassem, porque são brincadeiras muito estúpidas mesmo. Não sou nem a favor nem contra, acho que desde que seja moderado, podem fazer, desde que meçam as consequências e moderem as brincadeiras que fazem. Há outros tipos de brincadeiras que podem brincar, não é fazerem o que fazem em relação a andarem a esfregar-se no chão, a andarem nas pocilgas dos porcos e muita coisa que eu nem vou dizer muita coisa, que não vale a pena. Só as acho um bocado exageradas em alguns sítios. Algumas coisas são violentas, né? Alguma das praxes têm sido comentadas e isso tudo. No meu tempo havia praxes também, mas não havia nada disso. Já atinge o exagero, pronto. Sou a favor das praxes, pronto, agora tem havido muita polémica por causa das praxes. Há praxes que são realmente abusivas e humilham uma pessoa, mas pelo menos as praxes que eu fiz eram difíceis, mas no sentido de que era uma coisa nova, servíamos para nos integrarmos, mas acho que as praxes devem ser feitas, são uma maneira das pessoas se integrarem na faculdade, conhecerem as pessoas e os doutores, por assim dizer. Sou contra as praxes, porque acho que exagera-se no que se faz às pessoas e acho que chega a ser ridículo. Estou contra as praxes porque abusam das pessoas e não me parece que é o correto. Devem respeitar aqueles caloiros, não é? Que são os das praxes, pois que devem fazer é que não se deve abusar dessas pessoas. Não sei, acho que poderiam ser melhor pensadas, não é? Em vez de ser tanto, ou pelo menos passar tanto a sensação de ser a humilhação dos caloiros, aproveitarem, como já fazem em vários sítios, para trabalhos comunitários, integração na própria universidade. Acho que isso era mais proveitoso, sim, sem dúvida. Sou a favor se forem feitas sem, portanto, dar qualquer problema a ninguém. Se for brincadeira, tudo bem. É o primeiro ano que entra na faculdade, que naturalmente é uma coisa um bocadinho diferente. Eu, por exemplo, estou toda orgulhosa porque a minha neta entrou, não é? Bem, connosco temos o Vasco Madeira, presidente da Associação de Estudantes da Católica Lisbon School, que é a favor das praxes, e João Labrincha, da Academia Cidadã, que é contra. Boa tarde aos dois, um grande aplauso para os nossos convidados. Bom, primeiro perceber o ponto de vista de cada um. Se calhar, Vasco, a favor porquê? Nós na Católica somos a favor das praxes no sentido de integração. Eu acho que é importante porque é uma fase difícil na vida, é uma transição para o mundo universitário, são muitas coisas, testes muito mais difíceis, outras cadeiras, a própria vida social muda muito, são novas pessoas que conhecemos e acho que a praxe é essencial no seu sentido de integração e com a leveza e moderação que ela tem que ter. Portanto, neste sentido, eu sou a favor das praxes. Mas porquê é que na integração, nomeadamente o João, que tem um historial com praxes um bocadinho complicadas, porque é que para a integração não vão todos tomar uns copos ao cinema e conversam, e porque é que tem que fazer algumas das coisas que algumas pessoas sabem e que falaram também no caso da humilhação? O João concorda? Sim, aliás, eu vivenciei situações em que a integração era muito mais complicada por causa da praxe. Portanto, quando nós não podemos falar com os nossos colegas, quando nós temos que olhar para o chão, não podemos olhar entre nós, nem podemos olhar para quem nos está a praxar. Obviamente isso não é integração. Se é nos momentos de pausa, então façamos tudo um momento de pausa, não é? Um momento de pausa, depois vão ao cinema, vão conversam. Exatamente, e da minha vivência eu fui praxado no Porto, depois mudei de curso e em Coimbra não fui praxado. E, curiosamente, ou não, eu integrei-me... E Aveiro foi, não? Em Aveiro fui praxado, mas foi uma situação específica porque eu não estudava lá, mas na altura não saíam as notas, as colocações não saíam na net, íamos todos a um pavilhão. Ok, e quando sabia que se estava... E estavam lá pessoas basicamente a praxar. Portanto aí fui praxado apenas uma vez. Em Coimbra, onde eu não fui praxado, foi onde eu melhor me integrei. Portanto, curiosamente, ou não, mas realmente a minha experiência no Porto, que foi... de praxe voluntária, isto também é importante ser dito. Eu fui praxar porque quis, ninguém me obrigou, fui ser praxado porque quis. Mas se não se for praxado, ou seja, se um caloiro se negar à praxe, o que é que isso pode
fazer ou de que forma é que isso pode influenciar a integração de que vocês falam? Eu no Porto, quando deixei de ir à praxe, também as pessoas da praxe deixaram de me falar. Se calhar a minha integração... Isso é negativo? Claro, obviamente, porque se para nos integrarmos temos que aceitar um determinado tipo de prática, que eu, além do mais, acho que o conceito em si está errado. Independentemente do que me aconteceu pessoalmente, olhando para trás... Mas o que é que lhe aconteceu, João? Então, para percebermos exatamente porque é que a praxe é algo que o aflige e com a qual não se sente confortável. É como eu estava a dizer... O que é que lhe fizeram especificamente? Aconteceram variedíssimas coisas que não são as mais graves que eu já ouvi falar, e isso é que também me preocupa. Eu ter-me sentido humilhado e ter-me sentido, acima de tudo, condicionado, coagido, não só por quem praxava, mas também, se calhar, acima de tudo, pelos meus colegas que estavam a ser praxados, não é? Quando eu já não aguentava as minhas pernas de estar ajoelhado e me sentei, e são os meus outros colegas e não os doutores, não é? Que me dizem, volta-te a pôr assim, está tudo errado. Portanto, e daí eu dizer, independentemente da minha experiência pessoal, é o conceito de que nós vamos para uma universidade aprender a ser melhores pessoas, não é? A ser melhores cidadãos, aprender um conceito tão importante na nossa democracia como a educação. E de repente o ritual de entrada é um ritual de humilhação, um ritual de... Superioridade, arrogância? De superioridade de uma hierarquia não eleita. Aqui o Vasco é uma exceção à regra, porque ele foi eleito presidente da Associação de Estudantes mas 99% das praxes são regidas por entidades não eleitas, em que ainda por cima o chefe máximo da praxe é a pessoa que mais vezes reprovou. Portanto, que exemplo é que nós estamos a dar quando entramos numa universidade? Mas Vasco Madeira, mas é esta a praxe que é a favor? Não. Eu acho de que é que consta a praxe lá na Católica? Nós na Católica temos duas vertentes. Em primeiro lugar, não existe uma comissão de praxe. Existe a Associação de Estudantes, que organiza uma série de atividades que são planeadas, que são aprovadas pela reitoria e pela universidade, para depois serem praticadas com os alunos. Portanto, temos sempre em consonância com a universidade, o que nos dá também, temos a certeza que estas atividades podem ser feitas. Depois, são extremamente planeadas e temos duas vertentes, que é no dia 1, é a recepção. Começamos com uma aula falsa, dada por um da associação, que vai sempre dar uma aula de economia internacional e tem imensa piada. Depois, cá no jardim cá fora, fazemos pirâmides humanas, danças e jogos também em que eles podem apresentar à turma para começarem a ser conhecidos uns aos outros. Portanto, nas vossas praxes, vocês não sujeitam nenhum caloiro a estar de joelhos no chão 3, 4, 5 horas seguidas, a pintar a cara, pintados... Não há nenhum tipo de humilhação nas vossas praxes? Não, nesse sentido nunca, porque nesse sentido, como a André me disse, não estamos a tentar integrar o calor e acho que se está a tentar inibir o calor, tendo uma pessoa a olhar para o chão durante 3 horas, 2 horas, o que for. Muitas vezes sem comer, sem direito a nada, não é? Acredito que sim. Aí não estamos a ajudar eles a conhecerem-se entre si e aí é que falha, é aí que as nossas praxes são diferenciadoras e tentamos fazer outro tipo de atividades que os deixem estar à vontade e conhecerem-se, fazerem danças. Eles próprios inventam cantigas no final dos dias, portanto é ótimo. Mas há uma alternativa, porque há um projeto Restolho, querem falar dele? Exato. Essa é a nossa segunda vertente da praxe, que nós apoiamos o projeto Restolho já, este é o 2º ano, em que basicamente consiste em, vamos fazer a apanha da batata, batatas que não foram conseguidas ser pela colheita. Não estavam em condições de ser... que não estão em condições para ir para o mercado ou que as máquinas não conseguiram colher. Que as máquinas não conseguem... E as pessoas às vezes pensam, mas como é que se aplica aqui praxe? O que é que isto tem a ver? Estamos a ver imagens. Exatamente. Porque isto é muito mais do que a apanha da batata. Nós nos autocarros, na viagem ir para lá, é só dança, é só animação, pomos os calores a contar histórias e está toda a gente a rir no autocarro. Eles apresentam-se, falam dos seus gostos, daquilo que não gostam, porque é que vieram para a Católica. Há vários tipos de dinâmicas que nós fazemos e fomentamos no autocarro e depois na própria apanha da batata eles fazem equipas para apanhar batatas e fazem jogos com as batatas, metem as batatas no nariz e nos olhos. Eles fazem imensas brincadeiras com isto. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que alguém quer fazer uma licenciatura, tem 40 anos e entra para o 1º ano da licenciatura. Essa pessoa tem de ser sujeita
é caloira como aos outros. Sim, eu acho que sim. Eu não conheço ninguém nessa condição. Mas existe, porque existem pessoas que vão tirar segundas e terceiras sim. licenciaturas, alguns casos, outros não, mas têm de tirar uma licenciatura mais tarde. Como é que vocês fazem? Porque há pessoas, aquelas pessoas que têm uma vida, é mãe ou um pai, não se quer sujeitar a isso. Já pensaram, alguma vez puseram essa hipótese em equação? É mais diferente, é algo mais diferente. Aliás, mas eles antes de praticarem este teste... Eu, se fosse o meu caso, era um puxão de orelhas a todos os que me dissessem para fazer alguma coisa. Não, isto é sempre voluntário. Humilhação é sempre humilhação, seja para quem tenha 12 anos, 18 claro, 20, mas tem a ver com uma questão de respeito. Os mais velhos exercem um respeito sobre os... ou tentam exercer um respeito sobre os mais novos, obrigando-os a fazer determinada coisa. Se aparece alguém mais velho, como é que se lida com essa situação? Nas nossas praxes não existe tanto esse sentido de obrigação, ou nós tentamos mandar em alguém para fazer tal coisa. Nós temos uma filosofia, uma cultura que tem sido cultivada desde sempre na Católica e na Católica Lisbon também, de integração mesmo. Nós todos os anos temos uma série de atividades planeadas, que são as músicas, este jogo que eles não conhecer, não há aquela coisa de, olha, agora tens que apanhar X batatas. Não é assim que funciona. E eles próprios têm a iniciativa para ir apanhar as batatas. Claro. Não é, nós nem precisamos dizer, eles vão apanhar batatas, eles fazem grupos, eles fazem brincadeiras, e no final do dia é ótimo porque recolhemos. O ano passado foi cerca de 3, 4 anos, e estamos a ajudar uma causa, pouca gente a ajudar uma causa muito maior que nós. Sim, esse é um projeto, um projeto fantástico. No seu caso, João, o que é que mais o chocou naquilo que viveu? Antes de mais dizer que para mim isto não é praxe. E não é só para mim. Por exemplo, o Dux de Coimbra disse que uma praxe que quando a praxe deixar de ser hierárquica, machista e sexista, deixa de ser praxe. É o próprio Dux de Coimbra que o afirma. Portanto, quando eu digo que sou contra a praxe, é contra a praxe autoritária, que em vez de nos estarem a ensinar ou a ajudar a integrar, porque a integração pode ser feita sem lhe chamarmos praxe, porque a menos que mandem. Houve uma altura em que tu usaste a palavra, nós mandamos fazer aos calores. Bom, quero imaginar que não é não literalmente... Não são chicoteados se não fizerem. Mas a questão é, no limite, como eu tinha dito, eu não fui obrigado, e ninguém normalmente na praxe é literalmente, às vezes algumas serão literalmente obrigados, mas na maior parte das vezes não é essa a questão. Nós somos coagidos e Andréia, estavas a dizer uma coisa interessante, os mais velhos têm uma capacidade de uma autocrítica e também uma crítica muito maior e portanto dirão que não muito mais facilmente. Mas não deixam de ser caloiros. Mas não precisam de fazer parte do rebanho, entre aspas. Doutores caloiros. Ora bem, agora estamos a falar, como aconteceu e como acontece à maior parte das pessoas, de pessoas que vão aos 18 anos, aos 17 anos, para uma cidade diferente, que estão completamente isolados e que de repente lhes é apresentado como única possibilidade para se integrarem, participarem numa determinada coisa. E depois, é óbvio, elas vão lá porque quiseram, mas há uma coação de já toda a houve quem sociedade. morresse por isso. Pois, e são situações... E nós são as situações limite, ou seja, quando se cria um ambiente em que nós temos acriticamente aquilo que nos é dito, no limite sim, há pessoas a ir para o hospital, há pessoas a E por isso a é que se fala tanto das praxes e por isso é que esta questão veio tanto para as tem que haver uma legislação, tem que haver regras. Eu acho que já existem regras. O nosso Código Penal está cheio de leis sobre a integridade física, integridade moral, etc. Eu acho que elas não são aplicadas. Acho que eu, por exemplo, tento fazer isso cada vez mais e gostava que a maior parte das pessoas o fizesse, que é, quando veem que uma coisa está a acontecer que é errada, devem intervir. E a começar pelos professores, a começar pelas próprias universidades e, obviamente, depois por quem está a participar. João, mas para terminar, porque não temos muito mais tempo, qual na sua opinião é que seria a solução? Eu acho que a solução é criar alternativas como existe... Para as cimbas de outra forma? Não. Há uma coisa que se chama alternativa, é um movimento. Alternativa que eu sei que existe na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, por exemplo, em que realmente o que se faz são dinâmicas de integração, são concertos, tertúlias, em que se vai mostrar a universidade... Coreografias, como se calhar aqui no caso da Católica. Em que se vai mostrar a universidade, mas em que não existe o doutor ou o veterano a mandar nas outras pessoas. É uma dinâmica que é criada. Eu acho que as universidades deviam ter essa obrigação, a própria universidade, as associações de estudantes também, e para que
Isto porquê? Porque se continuarem a ser pessoas não eleitas e com os mais reprovados de todos a poderem mandar naquilo que é a integração, isto vai continuar a acontecer. As pessoas vão ser discriminadas porque são homossexuais, vão ser discriminadas porque são mulheres, vão ser discriminadas porque são... porque se vestem de determinada forma. Se vestem de determinada forma. Tem uma tatuagem, porque tem o cabelo verde. E no limite, porque são mais pobres e não podem comprar o traje quando passarem o ano. Portanto, há todo um conjunto de coisas que fazem com que todo o conceito, para mim, esteja profundamente errado e as alternativas existem e eu sou a prova de que me integrei melhor num sítio onde não fui praxado portanto, não é necessário. É uma coisa que não é necessária, porque para nos integrarmos... Eu odiava, eu nem pensava. Se fosse uma coisa que é assim, está aprovado, há praxe e aquelas pessoas integram-se. Não, nem sempre se integram e está aprovado ao contrário. E eu sou a prova disso. Não fui praxada. Eu quando entrei para a faculdade não deixei que me praxassem, porque já era mais velha também na altura, porque não entrei logo na altura, esperei 2 ou 3 anos, estive a trabalhar, quando entrei não deixei que me praxassem. E integraste? Falavas com sim, depois acabei por não concluir o curso, porque comecei a trabalhar, enfim, mas não deixei. Queremos agradecer muito obrigado. Obrigado. Para acabar, quero dizer mais alguma coisa para acabar? Estamos em jeito de conclusão, não temos mais tempo. Claro. Eu gostava apenas de fazer o apelo para que, e sei que cada vez mais se associam as praxes a projetos de cariz solidário, tal como fazemos na Católica, e eu espero que continue a ser assim e que a boa integração esteja sempre lá. E parabéns pelo projeto Restolho, sendo um projeto solidário, que é um projeto que deverá servir também de exemplo para outras faculdades e universidades que o devem aplicar. Vasco Padeira e João Labrincha, os nossos convidados. Vamos passear até à porta. Vamos passear contigo, amar e ser...